Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente vai começar a falar sobre um assunto que não é tão novo para vocês. Vocês viram um pouquinho lá no sexto ano, que são os números racionais, tá certo? Só que agora tem um pouquinho de mudança. O que muda para vocês? O que acrescenta dentro desse estudo do conjunto dos números racionais? Que vocês também vão ver os números racionais na forma negativa. Lá no sexto ano, quando vocês estudaram as frações, os números decimais, vocês já estavam estudando números racionais, mas todos eles na versão positiva. Então agora no sétimo ano a gente também estuda os números racionais, mas um pouquinho mais aprofundado porque a gente também trata com eles na versão negativa. Então esse assunto ele está no capítulo 1, capítulo 1 do livro de vocês, do livro 2, e vocês vão ver lá no arquivo que está anexado ao post, no resumo que eu coloquei para vocês sobre a parte inicial e introdutória desse assunto, que eu não estou focando muito como o livro trata. Eu já estou indo logo da forma mais objetiva, da forma mais prática de como que a gente vai trabalhar com esses números racionais. Então, para a gente entender um pouquinho aqui, o que são os números racionais? Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Então lembra, toda fração é uma divisão. Então se eu posso escrever essa divisão na forma de uma fração, esse número é racional. Então essa fração ela pode gerar um número que seja inteiro, pode gerar um número com vírgula que tenha fim, ou uma dízima periódica. Então nesses três casos, se a fração der um número inteiro, se a fração der uma dízima periódica, ou se a fração resultar em um número decimal com fim, então essa fração, esse número, ele é um número racional. Então, os números racionais, eles, dentro do conjunto dos números racionais, também estão os números inteiros e os números naturais. O que são números naturais mesmo? Aqueles números que nós trabalhamos desde a educação infantil. Do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 1000, do 2000 e assim por diante, sem fim. Todos positivos. Naturais são todos aqueles números inteiros positivos. Aí esse ano vocês começaram a trabalhar com o conjunto dos números inteiros, que é o Zzinho, aquele Z. Então o conjunto dos números inteiros são todos os naturais e mais os negativos inteiros. E agora a gente vai ver o conjunto dos números racionais, que são todos esses inteiros e mais aqueles que também são quebradinhos, que são frações e números com vírgula. Ok? Então, presta muita atenção na aula, copie o resumo que eu coloquei lá no portal do aluno, para vocês ficarem, craque nesse assunto, tá? Vem comigo. Então, a gente vai começar a entender hoje como que é formado o conjunto dos números racionais, que é dado pela letrinha Q. Vocês vão entender o porquê que é a letrinha Q para racionais, tá? O conjunto dos números racionais é formado por qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Então, exemplos de números que podem ser escritos na forma de fração. 5 dividido por 2. Lembra que toda fração é uma divisão? Então, se eu coloco a divisão 5 por 2, eu posso escrever isso na forma de uma fração, colocando 5 meios. Então, esses 5 meios, se pode ser escrito na forma de uma fração, então eu considero que é um número racional, tá? Observe que não tem como a gente dividir 5 por 2 exato. Não tem como eu fazer essa divisão exata. Então, a gente costuma deixar mesmo na forma de fração, tá bom? Outro exemplo, 9 dividido por menos 4. Eu consigo representar essa divisão na forma de uma fração? Sim, porque toda fração é uma divisão. Então, menos 9 quartos. Professor, o menos ficou com 9? Não, não é que o menos ficou com 9. A fração toda é negativa. Por que a fração é negativa? O 9 é positivo, o 4 é negativo. Na divisão tem jogo de sinais. Sinais diferentes, negativo. Então, a fração fica negativa, certo? Tem como eu dividir 9 por 4 exato? Não, não tem como. Então, vamos deixar na forma de fração mesmo. Um terceiro exemplo aqui, 14 dividido por 7. Escrevendo 14 dividido por 7 na forma de uma fração, eu tenho 14 sétimos.
Observe que 14 dá para dividir por 7 exato. Então, a gente faz essa divisão. 14 dividido por 7 é 2. Então, professora, 14 sétimos é um número racional? Sim. E o resultado 2 é um número racional? Sim, também é um número racional, porque ele é resultado de uma divisão. Se ele é resultado de uma divisão, ele é um quociente. Se ele é um quociente, ele é racional, ó. Lembra que eu falei que você entendeu o que é o quê? Esse que aqui significa quociente. E o que é quociente? Resultado de uma divisão. Então, todo número que é resultado de uma divisão, a gente considera que é um número racional, ok? Mas tem um detalhe. Somente os números racionais, eles são considerados quando eles são números decimais que têm fim, ok? E além dos decimais, também esses aqui, ó, o 2, por exemplo, e o 13, que são inteiros, tá bom? Então, números inteiros e números decimais que têm fim são considerados números racionais. Olha o menos 13 dividido por menos 1. Escrevendo isso na forma de fração, fica 13 por 1. Professora, por que no menos não está aparecendo aqui? Porque eu já fiz o jogo de sinais. Sinais iguais, resultado positivo. Então, a fração fica positiva. 13 dividido por 1 é a mesma coisa que 13, ó. 13 é o resultado dessa divisão. Então, é um quociente. Então, também é um número racional, ok? Então, resumindo, o conjunto dos números racionais é formado pelos números inteiros, como eu disse, ó. O 2 é inteiro, o 13 também é inteiro, mas eles também são racionais. Por quê? Porque eles foram resultado de uma divisão, certo? Então, ó, ele é formado, esse conjunto dos racionais é formado pelos números inteiros e também pelos números que a gente chama de quebrados, né? Os decimais, os com vírgula, que são finitos, eu vou mostrar o que é isso, e as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Aqueles resultados de divisões que fica se repetindo sem fim. Tem um padrão que se repete sem fim. Então, aquilo ali também é resultado de uma divisão, também é considerado número racional. E o que são os números quebrados finitos? São os números quebrados, são os números com vírgula que tem fim. Por exemplo, olha essa fração 5 meios aqui. Dividindo o 5 pelo 2, não dá um número exato, certo? Dá um número quebrado, número decimal, que é o resultado 2,5. Mas esse resultado 2,5, ele acabou aqui no decimal 5. Ele teve fim, então é um número decimal, um número quebrado finito. Finito quer dizer que tem fim. Então, se tem fim esse número decimal, então ele também é considerado um número racional, ok? Então, novamente, ó, o conjunto dos números racionais, ele é formado pelos números inteiros e também pelas dízimas periódicas e pelos números quebrados, que são os números decimais que têm fim. Então, eu coloquei aqui num esquema. Eu tenho o primeiro conjunto que vocês aprenderam desde lá da educação infantil, que é o conjunto dos números naturais. Que conjunto é esse? Que números são esses? Começando no 0, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, 10, 11, infinito, tá? E observe que nos naturais são sempre números, ó, vou até colocar aqui do lado, positivos, tá? São sempre números positivos inteiros. Não tem número quebrado aqui dentro do conjunto dos naturais. Aí depois nós temos o conjunto dos números inteiros, Z, que vocês estudaram no primeiro trimestre comigo. Quem são esses números inteiros? São todos os positivos e também os negativos inteiros. Então, observe que os naturais estão dentro dos inteiros. Por que o natural está dentro do inteiro? Porque todos esses números naturais também são inteiros, ok? Só que são eles na versão positiva. E aí, além desses naturais na versão positiva, eu também tenho os na versão negativa, que são inteiros. E o que são os racionais, então? Os racionais são todos positivos e negativos, que são inteiros, então naturais e inteiros. E além desses, eu também tenho as frações e os números decimais, que resultam em valores quebrados, ok? E aí eu coloquei aqui o seguinte, a seguinte proposta para vocês aqui, ó, para a gente entender como funcionam esses três conjuntos aqui.
Vamos colocar esses números que estão circuladinhos aqui dentro desse esquema aqui de conjunto, certo? Então, começando no menos 7, vamos entender o menos 7. Professor, ele não é quebrado, ele é inteiro. Beleza, ele é inteiro. Então, ele vai ficar dentro do Z ou do N? Do Z inteiros ou do N natural? Lembra, no natural só pode ser positivo. Como ele é negativo, ele não é natural. Ele só é inteiro. Então, eu vou colocar ali dentro, ó, do inteiro. Ok? 1/5. 1/5 é uma fração que vai dar um número quebrado ou um número inteiro? Se eu dividir 1 por 5, vai dar número com vírgula? Vai dar número com vírgula, então não é inteiro. Se ele não é inteiro, ele não pode ficar nem aqui no natural, nem no inteiro. Ele só é racional. Então, eu vou trazer ele aqui para dentro do racional, ó. Ok? Mais 9. Mais 9 é inteiro, não é quebrado. E ele é positivo. Então, antes de eu colocar ele aqui no Z, que é inteiro, antes dele ser inteiro, ele já era o quê? Natural. Então, ele vai ficar dentro do natural. Professora, mas se ele está no natural, ele também é inteiro? Com certeza. Olha bem que todos os naturais já estão dentro dos inteiros, ok? O zero. O zero é o quê? Antes dele ser um número inteiro, ele é um número natural. Então, ele vai ficar aqui dentro do conjunto dos naturais, tá bom? Mas se ele é natural, automaticamente ele é inteiro. E se ele é inteiro, automaticamente ele também é racional, tá bom? Então, esse menos 7, voltando aqui, ó, ele é inteiro. Ele é negativo inteiro. Então, fica aqui dentro do inteiro. Se ele é inteiro, automaticamente ele também já é racional, tá bom? 1/5. 1/5 não é um número inteiro, então ele ficou só dentro do racional. Mais 9. Mais 9, ele é um inteiro positivo, então ele fica aqui, ó. Primeiro lugar dele é dentro do natural, mais 9. Eu tenho que repetir ele aqui dentro do inteiro? Porque ele também é inteiro? Não. Se ele é natural, automaticamente ele é inteiro. E se ele é inteiro, automaticamente ele também já é racional. A mesma coisa com o zero. O zero, o primeiro conjunto dele é o natural. Se ele é natural, ele também é inteiro e ele também já é racional. Menos 1,6 é um número quebrado, então ele não fica nem nos naturais, nem nos inteiros, ele só vai ficar dentro dos racionais. 15. 15 é um número inteiro positivo. Então, o primeiro lugar dele aqui, ó, é nos naturais. Menos 7/5. 7/5, se você for dividir 7 por 5, não vai dar um número inteiro. Então, ele é somente racional. Vou trazer ele para cá, ó. Menos 7/5. 0,23, 23, 23, 23 é uma dízima periódica. Dízima periódica não é número inteiro, mas é racional. Lembra que eu falei que o racional é formado pelos inteiros, pelos números quebrados que têm fim e também pelas dízimas periódicas. Então, esse 0,23 sem fim aqui, ó, ele vai ficar dentro dos racionais somente, tá? Menos 4, ele é inteiro, só que ele não é positivo, então ele não é natural, ele é só inteiro. Então, vem pra cá, no inteiro. Se ele é inteiro, automaticamente ele é racional. 18 meios é fração, professora, eu já vou colocar aqui no racionais. Não, espera, você tem que analisar. 18 meios é uma fração que eu consigo escrever com número inteiro, porque dá para dividir 18 por 2. 18 dividido por 2, olha quanto que dá. Dá 9. 9 é número natural inteiro. Então, esse 18 meios aqui, como ele representa um número inteiro, ele tem que ficar dentro do conjunto dos números inteiros. E como é positivo, antes de estar dentro do conjunto dos números inteiros, ele já está aqui, ó, nos naturais. Tá bom? Então, 18 meios é um número natural e também inteiro. E também racional. Tá bom? E menos 8 sobre 1. De novo, ó, uma fração aparente. 8 sobre 1, dá para dividir, ó, dá menos 8, tá? Deu menos, porque aqui tem joguinho de sinais na divisão, dá menos. Menos 8, ele é um número inteiro. Então, eu vou colocar ele no primeiro conjunto que ele pertence, que é dos inteiros. Por que que ele não pode ficar nos naturais? Porque ele deu negativo, e dentro dos naturais não entra negativo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, nos inteiros. Menos 8 sobre 1.